E quando eu voltei de Santarém, eu falei: pastor, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu falei: eu já fiz tantas festas que eu levei pessoas a se drogarem, se prostituírem, se pegarem aí. Nem sei se numa das minhas festas aí nas voltas alguém morreu, não conhecia ninguém. Com certeza alguém deve ter engravidado lá, com certeza alguém deve ter pego alguma doença lá. Sabe por quê? Porque eu sim estava preocupado com isso aqui, ó, dinheiro. Eu não queria saber quem ia na minha festa, eu não queria saber o que eles iam fazer na festa, eu queria saber de quantas pessoas iam ter e de quanto ia sobrar para mim. E queridos, nesse acampamento, né, graças a Deus, foi onde eu conheci minha esposa linda, maravilhosa. Mas eu não sabia ainda, nem ela, mas eu conheci ela lá. Então, quando eu voltei, né, eu ainda tinha uma dificuldade muito grande de pedir perdão e de honrar a vida de alguém. Na verdade eu nem sabia o que era honra, mas perdão eu sabia o que era. E eu tinha uma dificuldade muito grande de pedir perdão, muito grande mesmo. Tanto é que eu cheguei de Santarém na última semana de outubro. Ó, passou novembro, dezembro. Na primeira semana de janeiro, eu marquei de abrir a minha célula na casa do meu pai. Aí a célula começou eu, minha esposa e o Rodrigo, né? E querido, eu tinha visto tanta coisa lá que eu pensei o quê? Eu falei: nossa, eu vou pegar, vou abrir a célula e vai começar a bombar, conheço tanta gente. Aí abri a primeira célula. Aí a primeira semana 3 pessoas. Aí eu falei: não, é normal, porque é a primeira semana, né? Aí eu aprendi na teoria que tinha que orar para as cadeiras, né? Que tinha que colocar cadeiras a mais. E comecei a orar por cadeira, por lugar. Falei: na próxima vai vir mais gente. Aí só nós 3. E foi assim por 2 meses. Quase 3, não chegou a dar 3. 2 meses e algumas semanas. E querido, quando eu cheguei no pastor Claudinei e falei assim: pastor, cara, eu acho que é lindo, é maravilhoso essa visão de células e discipulado, mas eu acho que isso dá certo lá em Santarém só, aqui não dá. Porque, cara, tudo que eu li, eu estou fazendo e não está dando certo. Eu orava, eu até jejuava. Mas, querido, eu me lembro de uma pregação que Deus me pegou e me levou bem alto e falou assim: meu filho, eu não quero que você ore coisas repetidas. Eu não quero que você ore as mesmas coisas por desencargo de consciência. Eu quero me relacionar com você. Eu quero relacionamento com você. Sabe o que acontece nas suas orações? Você chega, ajoelha, fala, levanta e vai embora. Na verdade, você fala para mim o que você quer, você levanta e vai embora. Você não para eu escutar e falar para você o que eu quero. Ou você não para e espera eu falar para você o que você precisa fazer para você ter isso. E ali eu aprendi um princípio. E desde então eu tenho praticado esse princípio. É claro que eu aumentei o meu tempo com Deus, mas eu tenho dado o dízimo do meu dia para Ele. Sabe por quê? Porque eu entendi que passar tempo com Ele é bom. Quem aqui já sentiu o prazer das drogas? O prazer do orgasmo? A adrenalina de correr, para quem gosta de correr de moto, de carro. Querido, a satisfação por você conseguir o sapato que você conseguiu, ou a blusa que você conseguiu, ou ficar com o cara da escola que a sua maior inimiga ficou. Sabe aquela sensação de satisfação que você sente quando você pega esse tipo de coisa? Querido, não é nada comparado ao relacionamento com Deus. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Que eu consegui, é claro que primeiramente graças a Deus, mas porque o meu discipulador, ele não desistiu de mim. E eu comecei a entender como discípulo o que? Querido, em Romanos 13:1 fala assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste
a ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos uma condenação. Ou seja, querido, às vezes, né, nós queremos pastor discipular. Eu só quero se for o Marcelão que for me discipular. Afinal, eu conheço muito, né? Olha o orgulho, querido, o orgulho precede a queda. E se você está tendo uma atitude de orgulho, escuta bem o que eu vou te falar. Não é que você pode cair, você já caiu. A única coisa que você ainda não percebeu é que você ainda não tomou o impacto. E quanto mais tempo demora para você ter o impacto, é porque você estava mais alto, maior vai ser seu tombo. E sabe o que eu entendi? Porque é fácil falar para vocês hoje. Eu sou discipulado pelo pastor Claudinei, né? Tem mais de 230 células, né? Nas células tem mais que 2.000 jovens, né? Frequentantes no culto tem por volta de 1.200. Quando temos culto temático, 1.500, 1.600 jovens, né? Isso é uma coisa normal. Vocês sempre vão ter mais pessoas nas células do que no templo, né? Porque são as pessoas que ali primeiramente vão chegar nas células, que são as pessoas que não conhecem o Evangelho, que vocês vão pregar para elas o Evangelho, e elas vão chegar lá na sua célula primeiro. Você vai integrar ela ali. O que é integrar? Fazer amizade com ela. E aí de lá você traz ela para o culto. Aqui você vai consolidar e ensinar ela, e daqui você vai enviar. Um dos grandes problemas é que às vezes, é só uma dica para vocês, às vezes você nem ganhou a pessoa, você já está querendo enviar ela. Não vai dar certo. Tem esses 4 passos. Primeiro você ganha, depois você integra, depois você consolida, que é o discipulado, né? E depois você envia. Em todas essas 4 etapas, você tem que amar com o amor de Jesus Cristo. Por quê? É onde você vai passar pelas birras, pelo narizinho torto, pelo ressentimento, por a pessoa não concordar. Sabe por quê? Vai falar que não é assim, porque comigo foi. Mesmo depois de todas essas aulas que Deus tinha me dado, que o meu discipulador tinha me ensinado, que eu tinha visto o que ele fez por mim, né? Quando o seu discipulador chega e fala assim: cara, olha, Deus me deu uma direção para a sua vida, é para você fazer isso. Se é a direção que você está esperando que ele te falasse, o que você vai fazer? Nossa, eu tenho o melhor discipulador do mundo. O discipulador mais legal do mundo me discipula, não é? Agora, e quando você está querendo, um exemplo que eu sei que não acontece aqui, mas em Marília às vezes acontece, que você chega e fala assim: querido, olha, eu sei que você conheceu essa menina, né? Mas ela está chegando agora, né? É bom você esperar um pouquinho ela consolidar, porque se vocês tiveram algum atrito no relacionamento, vai perder ela com certeza, e uma grande chance de perder você. Isso aí não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Meu discipulador deve estar em pecado, porque isso não é voz de Deus para ele. Eu tenho certeza disso, né? Gente, eu sei que isso não acontece aqui, só em Marília. Enfim, eu tive que entender que ele era uma autoridade sobre a minha vida, porque naquela época ele pastoreava 70 jovens, ninguém sabia quem ele era. Ele tinha vindo de Ocauçu, uma cidade que eu acho que não deve ter. Tem 5.000 habitantes lá em Ocauçu? Por aí, uns 5.000 habitantes. Ele tinha vindo de Ocauçu. 70 jovens, ninguém sabia quem ele era. O Lucas, o Marcelo, o Diegão aqui, qual é o seu nome? O Giovanni, essa galera aqui, vocês aqui eu creio que está nos 240 mais ou menos, 250, 290, né? 300 jovens. Eles têm hoje mais jovens do que ele tinha na época. Ele tinha 70 jovens, talvez só essa coluna aqui, ó. Só essa coluna aqui, e olha que eu acho que tem mais que 70 aqui ainda. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que às vezes, né, nós olhamos para o nosso discipulador e falamos assim: eu quero mudar de discipulado, porque as direções que você está me dando não deve ser de Deus. E sabe por que eu falo isso, querido? Porque quando eu terminei um relacionamento que eu tinha de aproximadamente 2 anos, eu tinha conhecido a Lara no acampamento, né? A gente se conheceu, tudo, fizemos amizade, enfim. Quando eu fui para falar com ela, né, o meu discipulador disse: Danilo,
eu quero que você espere ela fazer o encontro dela. Eu quero que você espere ela voltar. Depois que ela voltar, eu quero que você vá e fale com os pais dela. Se você tiver a bênção deles, aí eu te abençoo para você começar um relacionamento com ela. Só que na verdade, querido, o que eu quero ensinar para vocês hoje, ou na verdade não ensinar, só para que todos os jovens saibam que às vezes o pastor, ele está aqui na frente, ele não é baiano, né? Perdão se tem algum baiano aí. Ele não é aquele, vamos dizer assim, jacuzão. Como vocês falam a pessoa que é bobona assim? Como vocês chamam aqui? Baiano é aqui? Então é igual a Marília. Gente, se tem algum baiano aí, me perdoa, gente, é só a força da expressão. Sabe assim? Sabe o que acontece? Eu quero explicar para vocês o que vocês buscam num namoro. Eu vou explicar para vocês aqui. O namoro nada mais é que uma preparação para o casamento, ou seja, você começa um relacionamento se você já enxerga o casamento. Se não é assim, pelo menos era para ser, né? Porque na Bíblia não existe namoro, sim noivado e casamento. Aí, sabe o que eu falo para vocês às vezes? Por que vocês desobedecem? Porque na verdade o que vocês querem não é casar. Isso é principalmente para as meninas, que infelizmente caem muito na lábia dos meninos, que tem, eu escuto cada uma que, meu Deus, né? Afinal, eu e minha esposa estamos pastoreando aí por volta de 900 pessoas, com os visitantes por volta de 1000 pessoas. Eu chegar e falar para você, querido, espera um pouquinho, é o primeiro passo. Sabe por quê? Se você realmente tiver amor por aquela menina, você vai fazer lá como Jacó, trabalhar por ela 7 anos. Se ainda não deu, eu trabalho mais 7, mas é ela. Agora sabe por que você não quer esperar mais nem um dia? Porque na verdade o que você quer é o contato físico, é beijar, é dar uns esfrega, não é verdade? Porque qual a outra motivação? Qual que é a outra motivação? Eu não vou casar, beleza, eu posso até falar, ó, ela é minha namorada, tudo bem, mas se eu preciso me manter em santidade, eu sei que esses esfregas eu não vou poder ter. Então qual é a diferença de eu esperar um pouco mais para conhecer ela? Ou seja, na verdade o que eu quero é contato físico. Eu quero satisfazer a minha carne com ela. Eu sei que é assim, né? Então eu queria deixar claro para vocês isso. Discipulado está totalmente ligado ao relacionamento com Deus, como eu pude mostrar para vocês. Eu quero que o discípulo agora entenda. Vamos supor que tinha uma galinha aqui e tinha os ovos dela aqui. A galinha vai fazer o papel do discipulador. Qual que é o papel do discipulador? Ele vai proteger os ovos. Se vir alguma presa ali, ela protege os ovos, ela esquenta os ovos, né? Ali garante que até o momento que eles se chocarem ali, que eles chocarem ali, o pintinho começar a chocar, ela já pode sair. Eu quero explicar para vocês agora, tanto discípulos como discipulador, que é um grande cuidado no discipulado. Discipulador, não quebre o ovo, porque se você quebrar o ovo, você vai matar o seu discípulo. Sabe por quê? Aquela força que o pintinho faz ali dentro, né, começa a tentar bicar ali para romper o ovo, é a força que ele precisa para quando ele quebrar o ovo, ele consegue pelo menos andar sozinho ali perto da mãe. Ele consegue pelo menos ali bicar alguma comida ali próxima da mãe, que a mãe traz ali próxima do ninho. Então, discipulador, não tente quebrar o ovo para o seu discípulo, porque você vai matar ele. E aí, discípulo, quando o discipulador falar para você, ó, não sai agora, porque tem uma presa aqui, você está dentro do ovo, você não está vendo. Então se ele está falando para você esperar, espera, porque se você sair, já era. E ele não pode quebrar o ovo para você. Então nós temos que ter esse cuidado no discipulado. O discipulador protege, instrui, direciona, mas nunca manda, nunca faz para o discípulo, ensina a fazer. E o discípulo espera a orientação, por quê? Beleza, que nem eu, tinha quebrado um ovo já, mas tinha vários ovos para eu quebrar, e eu achava que eu já estava, quebrei o ovinho, posso voar agora, não é verdade? Só que não, porque
Porque às vezes meu discipulador, ele está aqui me protegendo, está ali me aquecendo, me direcionando, me alimentando, porque ele sabe que eu não estou preparado para algumas situações ainda. E foi assim nas células. Quando o Espírito Santo me mostrou, ele me mostrou que eu precisava ter relacionamento com ele, que eu precisava fazer pelas vidas o que o meu discipulador tinha feito por mim. Assim minha célula ia crescer. É por isso que o discipulado está totalmente ligado às células. Porque o discipulado é o coração da célula, a célula é o coração da igreja. Então é por isso que o discipulado está totalmente ligado na palavra de Deus. É só uma nomenclatura para nós praticarmos a palavra de Deus. Em João 15 fala que uma árvore que não dá fruto, o próprio Deus corta e lança no fogo eterno. Mas a que dá fruto, ele vai fazer o quê? Podar. O que é o podar? Às vezes, se esse galinho aqui que você está gostando, que está indo rápido para cá, chega alguém lá e faz assim, vlap. Não é para você falar, ai, você viu o que ele fez? Você viu que correção que ele me deu? Né? Se fazer de coitado, se fazer de vítima. Não, se você está sendo podado, é porque você começou a dar fruto. E Deus quer que você dê mais frutos. Porque quanto mais fruto você der, mais você vai glorificar a Ele mesmo que está no céu. Ou seja, às vezes, olha a mentira do diabo, que a própria palavra de Deus desmascara. Se eu falo para vocês, galera, nós precisamos ganhar vidas, precisamos ganhar os jovens de Araçatuba, né? O que às vezes as más línguas dizem por aí? Agora a igreja virou uma máquina, né? Tem que produzir vida, não produziu, tchau. Não, Deus fala, na medida que você produz fruto, quanto mais você produz, mais você me glorifica. Ou seja, a mentira do diabo já fica desmascarada e o próprio Deus coloca a verdade para você. Então, queridos, eu quero que vocês tomem cuidado, sabe por quê? Eu sei que o Tiger pregou de lealdade com vocês, mas quem é desleal não sabe que é desleal. É a mesma coisa de um discípulo novo, ele não sabe que é discípulo. Imagina se na primeira vez que o pastor Claudinei chegasse lá na minha casa, ele falasse assim: Danilo, a partir de hoje você vai ser o meu discípulo. Queridos, é prático. O evangelho é prático. Somos nós que complicamos ele. E foi assim que eu entendi. E nessa primeira célula que estava eu, a minha esposa e o Rodrigo, em 2, 3 semanas depois que Deus me ensinou isso, né? Eu conversei com ela. Nós começamos a orar, madrugadas, orar, jejuar, ir atrás de pessoas. Eu lembro que teve quarta-feira que eu rodei uns 100, 120 quilômetros com o meu carro. Porque a gente tem célula às 8 e às 11. Então, eu ia buscar um e levava. Ia buscar outro e depois ia levar de novo. E depois ia buscar, ia trazer. E nesse vai e vem, rodava 100, 120 quilômetros por dia com o meu carro. Porque eu entendi o que é paixão por vidas. Eu entendi como que eu ia conseguir honrar a Deus. E aí, discipulador, eu quero falar para você agora, muito profundo isso. Querido, eu tenho um discípulo que o pai dele não é evangélico. E ele tinha um problema sério de caráter. De sonegar imposto, dever para os outros, roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas, mentiroso. Mas sabe o que eu entendi? Ele não tinha um pai ali. Até tinha um pai biológico, mas que talvez por ele não ter conhecido a palavra de Deus, ele era ignorante. Hoje ele já é convertido, graças a Deus. Ele se converteu de verdade e o pai veio para Jesus. Mas quantas e quantas vezes eu tive que ligar para ele e falar: mano, você não pode ficar devendo para os outros. Você não pode trocar de carro e ficar devendo. Seu pai não te ensinou isso? Aí eu tinha um outro discípulo que era muito preguiçoso, ele gostava de dormir. Se o expediente começava às 8, ele acordava às 8h30. Querido, e o pai dele também não é evangélico. E aí sabe o que eu fazia? Eu acordava para trabalhar cedo, pegava o meu celular, ligava, falava: filho, está na hora de trabalhar. Mano, está na hora de trabalhar, levanta. Então, querido, o discipulado é isso. É uma paternidade espiritual. Como você cuida de uma criança, de um bebê, você tem que criar do seu filho espiritual na fé.
E tem que ir além. Se o pai biológico não ensinou, ou se ele cresceu sem referência de pai, você tem que ensinar. Eu já tratei discípulos com problema no homossexualismo. Eu tive que chegar e falar: meu filho, esse tipo de roupa não é legal você usar. Você está falando, né, meio afeminado, não é legal isso. Você tem que falar mais firme. Sabe por quê? O maior cuidado que um discipulador pode ter com um discípulo é o confronto em amor. Sabe por quê? Se você não chega lá e fala assim: filho, vem cá, eu percebi que de uns 2, 3 meses para cá, você já se engraçou com 2 ou 3 meninas da igreja. Estou achando que você está muito metralhadora. É bom esperar um pouquinho, porque você não está preparado para um relacionamento. Você não sabe nem o que você quer ainda. É você chegar lá para uma menina e falar assim: você quer casar? Quer? Então beleza, vamos fazer uma confraternização da nossa rede aqui. Vai lavar louça. Vamos ver se sabe lavar louça já. Vamos ver se você sabe lavar roupa já. Vamos ver se você sabe cozinhar. Dá uma criança para ela segurar, ver se ela sabe cuidar de uma criança. Se não sabe ainda, minha filha, olha, agora não é hora, eu vou te ensinar. Você vai aprender, mas ainda não é o momento. São cuidados que nós devemos ter no discipulado. Por quê? Esse confronto em amor, ele gera mudança, ele gera arrependimento. E sabe o que é mais lindo nisso, querido? É que no discipulado não existe classe social, não existe idade, não existe patente, não existe títulos. Como não, Danilo? Como que um mecânico pode discipular um médico que estudou 20 anos ali, fez mestrado, doutorado? Queridos, meu pai discipula 3 médicos. Meu pai, ele fez apenas até a 4ª série. Ele discipula um ortopedista. Ele discipula aqueles médicos que olham o exame. Meu Deus, eu não sei o nome. É aqueles médicos que dão laudo de exames. Tem um nome certo, eu esqueci agora. Então, assim, é esse aí mesmo, né? Então, o que acontece? E se esses médicos fossem orgulhosos? Um mecânico me discipular? Querido, o que eu quero falar para você é que às vezes você não tem estudo, às vezes você é tímido, às vezes você sofreu trauma na sua infância, você foi reprimido dentro da sua casa, você foi freado dentro da sua casa, e às vezes você tem vergonha de falar porque às vezes você fala errado, você não conjuga os verbos direito, você não coloca ali pronomes, você não coloca sujeitos, você nem sabe o que é isso. Querido, o que eu quero falar para vocês é que se você for um homem que tiver intimidade com Deus, e você falar assim: meu filho, não faz isso, nós vamos lá, nós vamos voltar de lá, mas você for cheio da presença de Deus, esse confronto em amor vai gerar mudança. Agora, se você for um intelectual, que começar a falar: meu filho, a sua pessoa não pode cometer um delito desse, falar todo bonitinho, e você não tiver a presença de Deus na sua vida, você vai matar todos os seus discípulos e vai morrer com eles. Danilo, mas aonde isso está na Bíblia? Aonde? Gostaria que as pessoas que estão com os papéis, né, poderiam se posicionar já. Aonde isso está na Bíblia, Danilo? Eu vou falar para vocês onde isso está na Bíblia. Em Lucas 13, capítulo 13, versículo 6, ele conta a parábola da figueira estéril. Vou dar uma resumida para vocês que não vai dar tempo de ler, né? Está ali Jesus e um agricultor, e ali tem uma figueira estéril, né? E ali Jesus olha para eles, né, e fala assim para o agricultor. No caso aqui, o agricultor é o discipulador, a árvore é o seu discípulo,
seu discípulo não está dando fruto. Ele não dá fruto, não dá, simplesmente não dá fruto. E aí Jesus fala, baseado em João 15, está na Bíblia isso, Lucas 13, do 6 a seguir, e João 15 a seguir. E aí, Jesus fala assim: eu vou cortar essa figueira. Aí ali o discipulador intercede por eles, que nem Jesus intercedeu para os seus discípulos. Fala: Pai, eu me santifico por eles. Pai, me dá uma chance de cavar em volta desta árvore, para que eu possa ver as raízes dela, e que eu possa enxergar ali os problemas. Me dá mais um ano, para que eu possa fazer isso. Aqui ainda coloca até tempo, né? Este é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira, e não acho. Sendo assim, pode cortá-la, porque ela está inutilmente em boa terra. O viticultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa por mais um ano só. Querido, isso é a palavra de Deus. Mas sabe o que é mais lindo nisso? É que o discipulador fala assim: Jesus, deixa eu cavar ali em volta dessa árvore, para que eu possa ver as raízes. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes você chega numa árvore, você vê que tem umas 3 ou 4 folhinhas secas, você vai lá e arranca. Você vê que tem um fruto meio estragado, você vai lá e arranca. Mas aí eu pergunto para você: por que a folha está seca? Por que o fruto estragou? O problema não está onde você vê, está onde você não vê, está na raiz. E o discipulador, ele tem que ir fundo na raiz. Sabe por quê? Às vezes, né, um discípulo chega para você e fala assim: filho, pai, você fala: fala, filho. Aí ele fala para você assim: eu fiquei com uma menina. Aí você vai falar: por que você fez isso? O pecado consumado foi ele ter ficado com a menina. Mas é muito mais sério do que o ficar. Sabe por quê? Existe mentira, existe omissão. Ele não confessou, ele escondeu. E o que está escuro, o que está nas trevas, pertence ao diabo. E se está escondido, o diabo vai chegar uma hora ou outra e vai falar para você assim: sabe isso que está escondendo? Sabe esse pecadinho que está escondido aí? Sabe esses sites pornográficos que você anda vendo? Sabe esse ódio que você tem da sua amiga? Então, é meu. Você não usou, agora eu quero para mim. E aí, querido? Aí nessa hora, não adianta falar: eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, pelo que eu entendo da Bíblia, vai acontecer isso. Não, querido, do mesmo jeito que Jesus vai vir buscar os dele, o diabo vai vir buscar os dele também. E se você tem alguma coisa escondida, que você não confessa para o seu discipulador, ou que você esconde por vergonha, o que vão pensar de mim, querido, o diabo vai vir. E quando ele vir, não vai ter desculpa. Vai ser fogo e ranger de dentes. E aí não vai dar mais tempo. É isso que é o discipulado. Aonde está na Bíblia, Danilo? Querido, em 2 Samuel 12, de 1 a 9. Esse eu vou ter que ler, não vai ter jeito. Davi era rei de Israel, digamos assim, era o leão de Israel, era a maior patente de Israel. Natã não, Natã era ali um profeta, um homem simples, humilde. E aí Deus foi lá e mandou Natã confrontar Davi, porque Davi tinha adulterado com a mulher de Urias, e ainda tinha planejado a morte de Urias, e estava escondido aquilo lá no coração dele. Aí chega lá Natã e fala assim, se apresenta para o rei Davi e conta uma historinha para ele. Davi, numa cidade havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas, vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela tinha crescido com ele, com seus filhos, tinha comido do bocado de sua comida e do copo que ele bebia, dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e suas vacas para assar para o viajante
que viera com ele, e tomou a cordeirinha, aquela única cordeirinha do homem pobre, e preparou para o homem que viera com ele. Olha, presta atenção nisso, querido, que muitas vezes somos nós. Então o furor de Davi, do rei Davi, se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse Davi a Natã, a Davi: Davi, o que merece um homem como esse? Davi se indignou com aquela história, e aí ele falou assim: Natã, um homem que fez isso merece a morte, e ainda tem que retribuir 4 vezes mais o que ele roubou do homem pobre. Aí entra o discipulado, querido. Aí não existe patente, ali não existe coroa, ali não existe ego, não existe orgulho. Deus usou o discipulador ali, porque discipulador é uma nomenclatura, mas é o seu líder, é ali o homem usado por Deus que vai te confrontar, é a mulher usada por Deus que vai te confrontar. Aí Natã olha para Davi e fala assim: Davi, você é esse homem, Davi. É você esse homem, Davi. Quantas vezes nós gostamos de apontar, de criticar, mas o que está escondido aqui é pior do que aquela pessoa está fazendo. Só que aqui, Deus revelou a Natã. Deus vai revelar para o seu discipulador. Por isso ele vai te corrigir, por isso ele vai te exortar. Ah, mas Danilo, isso não tem nada a ver com Deus. O texto continua. Olha aqui, querido, é o próprio Deus falando para Davi: Davi, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Olha que forte isso, querido. Deus está falando assim para ele, na linguagem de hoje: Davi, todas as concubinas de Israel são suas. Eu te dei o seu castelo, o seu palácio, eu te dei carros, te dei cavalos, te dei um exército. Mas aí Deus olha para Davi e fala assim: Davi, se tudo isso não lhe fosse bastante, eu teria te dado mais. Querido, essa é uma das únicas passagens da Bíblia que Deus mostra a tristeza. Às vezes Deus te deu a vida, Ele te deu a saúde, Ele te trouxe aqui, e às vezes porque você quer continuar com o seu narizinho em pé, você escuta e vai embora, escuta e vai embora. Eu não concordo com isso, e eu quero perguntar para você agora, querido, se isso não é de Deus, é de quem? Deus sabe tudo o que está escondido na sua vida. Você pode falar para Ele, mas em Tiago, a palavra de Deus fala assim, 5,16, que nós precisamos confessar e orarmos juntos, para que Deus venha e cure. Sabe por quê? Olha o mais forte aqui, querido, aqui, Davi ele continuava sendo rei, ele continuava fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez. Ele não chegou meio cabisbaixo ali, não, ele planejou a morte de um homem, pegou a mulher dele, pegou para ele ainda. E olha a mente de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Essa é uma imagem negativa de Davi, uma das poucas imagens negativas dele. O que isso nos ensina? Que até mesmo um homem segundo o coração de Deus, se não confessar, ele cai. Ele cai. Todos os orgulhosos caem. Talvez Davi não tinha confessado para ninguém, porque o que ele pensou? Meu Deus, eu rei de Israel, mato um dos meus melhores soldados. Mas olha como que ele teve a mente ali maldosa. Os soldados estavam na guerra. Olha Davi, se eu pego a mulher dele agora, ele era rei. Se ele mandasse os guardas que estivessem ali trazer Betseba, eles iam trazer. Mas ele pensou o quê? Eu vou trazer Urias, para ele ficar uns dias aqui, porque aí depois eu pego a mulher dele, se ela engravidar, eu vou falar que o filho é dele. Foi bem isso que Davi fez.
uma coisa bem chula, não é verdade? Foi um grande talarico nos dias de hoje, não é verdade? Só que aí, olha a lealdade de Urias para ele. Ele falou: Senhor, não é certo que eu vá ficar com a minha esposa, porque os meus irmãos, os seus soldados estão guerreando por ti e pela nação. Como se isso não bastasse para Davi, Davi chegou e falou assim, pegou um pergaminho, né, que era o papel que eles usavam na época, escreveu uma carta ali para o líder do exército. E nessa carta ele estava mandando colocar Urias na linha de frente. Sabe por quê, querido? Eles colocavam os piores soldados na linha de frente, porque eram os que sempre morriam, tinham o primeiro contato com o exército. Os melhores sempre ficavam no final. E aí às vezes na hora que o general ali pegou aquilo, olhou, talvez ele não entendeu, mas obedeceu e colocou Urias lá. Dias depois chegou a notícia da morte de Urias, e Davi consumou o pecado que já tinha sido gerado na mente dele. Então o pecado, querido, ele não é o problema no consumado dele. No consumado ele vai vir à tona, mais cedo ou mais tarde, mas é o oculto, o que você não quer contar para ninguém. Sabe, porque às vezes nós não concordamos com o discipulado, é porque às vezes você tem que abrir e mostrar as suas feridas. Você tem que falar ali quem você é de verdade. Chega lá a pessoa discipulador e fala: cara, eu sou isso, eu sou isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo. Cara, mas jovem, o que eu quero passar para você hoje é que eu não quero que vocês se preocupem com reputação, não quero que vocês se preocupem com o que está passando na mente de vocês agora. O que eu quero falar para vocês é que eu quero que todos vocês vão para o céu. É isso que eu quero que vocês entendam essa noite. Depois que a história está escrita, é bonito falar. Eu chegar aqui e falar para vocês, queridos, faz 3 anos e meio que eu comecei a célula lá em casa. Tenho 4 anos de convertido. Hoje nós temos, na semana que vem vamos chegar à 100ª célula. Mais de 900 pessoas abaixo da minha rede, da minha esposa. É bonito às vezes falar, mas para escrever a história nós temos que aprender. Nós temos que ser moldados, nós vamos ser podados, nós vamos ser corrigidos, e nós temos que confessar os nossos pecados. Ali o nosso discipulador vai orar junto com nós. Lembra dos cuidados que eu falei do início do discipulado? Sabe por que hoje, qualquer erro que eu cometa, eu vou lá para o meu discipulador e eu conto para ele? Porque eu lembro um cara que ficou 1 ano atrás de mim, sem saber o que ele ia receber em troca, foi atrás de mim. É porque ele me ama de verdade, e eu vou confessar os meus pecados para ele, porque eu não quero mais ter coisas para ser cobrada. Porque aqui, querido, não foi o diabo, o próprio Deus mandou Natan confrontar Davi. E aí Deus fala: Davi, por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos meus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por sua, e a ele mataste com as espadas dos filhos de Amon. Querido, sabe o que é isso? Deus olhando às vezes para nós, tanto orgulho, e Ele fala: filho, eu tenho te dado tantas coisas, mas o que mais aqui me choca nessa palavra é que Deus fala assim: se tudo isso não lhe fosse o bastante, eu tinha te dado mais. Mas a única coisa que Deus não queria que Davi fizesse era quebrar a palavra dele, era fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Querido, era a única coisa. Mas por que, Danilo, Deus não proibiu? Afinal Ele é Deus. Querido, mas Ele sempre nos dá o livre-arbítrio. A gente escolhe. Sabe por quê? Quando Deus colocou a mão no meu peito para me confrontar, se eu quisesse continuar, hoje eu não estaria talvez nem vivo para contar para vocês o que Deus fez na minha vida.
E eu gosto de falar, não é de teoria, é da prática. Porque quem participou do Face a Face conhece o meu testemunho, sabe dos amigos que eu perdi fisicamente. E que se ali não foi o último minuto dele com Deus ali, eu sei que hoje eles estão no inferno. Porque eu não falei de Jesus para eles. Mas o que mais me alegra é que Deus não vai cobrar o sangue da vida de vocês da minha mão. Porque Ele me trouxe de Marília aqui para abrir os olhos de vocês e ensinar para vocês o que é um discipulado verdadeiro.